Flamengo! A informação, eu não tinha essa informação dessa reunião de quarta para quinta. Pítio, depois vou escutar bem aqui o que o Rei tem para falar. Cara, essa informação eu não tinha de quarta para quinta, essa reunião com os empresários. A gente critica muito o Marcos Braz depois. Aliás, o Marcos Braz, mordedor de virilha aqui. Imagina o Rei Krau zoando o Braz. Mas é o seguinte, a gente falava, Rei, Pítio e Castanha, que a gente critica muito o Marcos Braz, mas uma coisa ele sempre falou, cara, no Flamengo não tem nenhum inegociável. Se vier a proposta, a gente vai escutar e vai conversar. Mas o Flamengo sempre preservou, sempre teve a linha de renovar com jogadores importantes. Aí o Castanho traz essa informação agora, vai de encontro com o que a gente falou do Gerson também na quarta-feira aqui, que a gente conversou agora. Eu vou falar staff, porque quando eu falo que converso com o Marcão, o nego me dá porrada, então eu falo que a gente conversou com o staff. Uma né? pessoa ligada ao jogador. Tem que falar assim, senão o nego me bate. Então eu prefiro falar assim. E realmente a gente sabe que vai chegar uma proposta pro Gerson em janeiro. Do mundo árabe, inclusive. A gente já está falando aqui isso já há muito tempo. Esse movimento para ele ter ido para a sua carreira ser direcionado ao grupo Carlos Leite, é óbvio que o Carlos Leite não é bobo, né? Então tem essa situação que ele agora trouxe também complementando, e essa situação do Gabriel, cara. Então parece que realmente as coisas estão... O Flamengo faz certo em não procurar o atleta nesse momento? E aí, Pítio? Certo. Ele tem contrato até o final de 2024, tem outra temporada ainda para ele jogar pelo Flamengo. E essa avaliação ela tem que ser feita mais próximo do final do contrato. Ah, mas ele pode assinar um contrato com outro clube. Cara, se ele achar que é melhor para a carreira dele ir para outro clube, por uma proposta melhor, que ele siga a carreira dele, cara. Não tem o menor apego em relação a isso. Ele sabe o que é melhor para ele. Com certeza vai ter uma proposta de renovação do Flamengo em algum momento. Não vai ser esse valor que ele está pedindo, porque é risível, cara. Esse valor, desculpa. 5 anos também. Tá de sacanagem, né? Então, a proposta ela vai acontecer, só que não vai ser nesses moldes. E aí, cara, se ele achar que é melhor ele sair para outro clube, o que ele achar que é melhor para a carreira dele, que ele siga, cara. Eu sempre preservo muito o clube, que o clube fica. Eu sempre falo isso, vários jogadores de vários clubes, jogadores importantes, craques, melhores jogadores do mundo, saem dos seus clubes e o clube continua ganhando, porque o clube fica, o jogador passa, segue a vida dele também. Então, essa proposta aí, que o Gabigol tá pedindo, na verdade, né? Gabigol tá pedindo. Agora tá pedindo muito agora. Essa renovação aí, pra mim, ela não existe. 2 milhões e 400 por 5 anos, obviamente, né? Isso não foi de forma oficial, que a galera tá apurando, mas esse valor, impossível. A gente tá questionando pagar 2 milhões ao Bruno Henrique, que tá fazendo muito mais do que o Gabriel. Imagina pagar isso pro Gabriel, pô. Tá maluco. E aí, Rei? Cara, Gabigol tá pedindo bastante, hein? Cara, 2,4 milhões, 5 anos. Então, mas assim, existe uma coisa chamada expectativa e realidade. Ele tem essa expectativa, eu não sei se o Flamengo tem essa realidade. Então, assim, eu acho aí a negociação. Fora da realidade também? Cara, ele pode achar o que ele quiser, entendeu? Eu posso achar que o meu valor pode ser de 3 milhões, ninguém vai pagar 100 reais. Mas eu acho que vale bastante. Então, assim, é uma questão de expectativa e realidade. Agora, achei que... Cara, eu sou Gabizete. Eu sou uma Gabizete. Então, assim, pra mim... a gente está discutindo isso hoje porque o ano do Flamengo foi horroroso. O ano do Gabigol foi muito ruim. E a gente não pode deixar de contextualizar. O trabalho do Vitor Pereira foi horroroso no Flamengo. O trabalho do São Paulo foi horroroso no Flamengo. Se você pegar, o Gabigol não vai poder renovar porque o ano foi horroroso, então não vai poder renovar com ninguém no Flamengo. Concordo. Porque tá todo mundo ruim, entendeu? E assim, é de praxe do Flamengo você renovar com antecedência, com uma certa antecedência. Sim, sempre foi. Everton Ribeiro, 2019, contrato até 2021. O que é errado, inclusive, o Pedro, não necessariamente, porque agora o problema do Bruno Henrique. Não, mas mas aí eu vou te perguntar. É uma praxe. Mas não sei se é errado ou não, mas é uma praxe. Mas até para o Bruno Henrique cabe isso que eu falei. O Flamengo, ele vai apresentar essa proposta aqui. Aí, na minha concepção, eu vou te pagar isso, pra mim, você vale isso aqui. Eu acho que eu mereço receber 2 milhões. Então, cara, um abraço. Sobre o Bruno Henrique, a gente até trouxe aqui que o Braz virou pro empresário e falou assim, tem propostas aí gigantescas, então me apresenta. Me apresenta pra tentar cobrir, né? Pra tentar tá jogando verde, tá jogando verde. Mas, gente, assim, eu, sinceramente, eu não fico preocupado, nem fico nervoso com isso, porque faz parte de negociação. Sim, exatamente. O jogador vai achar que acha uma coisa, o Flamengo outra, e assim vai negociar. Mas eu acho, eu acho que
a gente pensa em contratação pensando no que o jogador pode render. Sem dúvida. Certo? Sem dúvida. É assim, e claro que você vê o histórico. É o histórico, uma parcela, Onde e uma ele fez, maior o que que ele parcela, fez. exatamente, a maior parcela, o que o jogador pode render. E aí que tá, o Gabigol tem 27 anos. Até 5 anos, ele pode render? Pode, cara. Tu A gente acha? não pode. Pô, Tu acha? se você pensar, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, um ano o Gabigol foi muito mal. Os outros, Se você ele for foi pensar- muito bem. Se você for pensar dessa forma, concordo. Mas você concorda que, assim, ele foi caindo a produção também? É porque ele foi muito bem em 2019, foi fantástico, magnífico, foi surreal. 2020 ele foi muito importante, que quando ele volta de lesão, ele ajuda no Brasileiro. Aham. Em 21, o Flamengo não ganhou a Libertadores, mas também teve alguns números importantes. Ele faz o gol, inclusive, na final. Em 22, eu converso muito isso com as pessoas, ele não estava tendo um ano bom. O ano dele era um ano regular. E ele cresce e ele consegue, assim, eu acho, tá? Minha opinião, tá, Rei? Esse negócio, o Gabigol se reinventou pra servir o Pedro. O Gabigol nunca foi centroavante. Ele no Santos ele já fazia isso em alguns momentos. Ele modificou um pouquinho o seu posicionamento, mas não era uma novidade. Ele era a pro ponta Gabriel. quando ele surgiu, exato. pô. Isso. E aí, em 2022, ele destaca, faz o gol lá contra o Atlético. Dentro do teu raciocínio, concordo, todo mundo tá mal, 2023. Mas nessa hora também, não é hora do Gabriel aparecer, porque ele ganhou a 10. Ele Sim, perdeu um pouco também o acho. foco da carreira. Aham. Isso não conta, cara. A gente sabe que um jogador de alta performance, o cara com a representatividade, como o Castanho falou dele, ele tem que, entre aspas, dar um exemplo em muitas coisas. Acho que esse é o maior Eu detalhe. acho que esse é o detalhe Exatamente. até pelo que ele está fazendo no extracampo. Não só o que não está fazendo dentro de campo. Porque o ano do Flamengo é ruim. O ano do Gabriel é pífio. Mas fora de campo ele fica muito mais exposto pelo que ele não está fazendo também ou está fazendo Então, tão mas mal. o fora de campo ele sempre fez e o Flamengo ganhou. Só tá virando problema agora porque o ano do Flamengo foi muito ruim. Mas ele não era a referência de quando liderança que ele é hoje. Quando Então, mas reflete dentro de campo, é um problema. aí é porque a gente colocou uma responsabilidade no Gabigol que não cabia. Mas ele chamou Entendeu? pra ele, Rei. Ele chamou pra não, ele. não, mas assim, ele eu não chamou tô pra tirando ele. a responsabilidade do Gabigol. O ano dele foi horrível, eu acho que nem ele discorda disso. O ano foi muito próprio ruim. A partir do treinamento, momento né? que ele quer Mas ser o existe um 10 e quer contexto ser a aí, faixa, cara. horrível. Você É, acha, não, sim, você também acha chama que pra ele. se tiver uma renovação, lógico, não esses valores esdrúxulos, porque ele ganha 1,6 milhões de reais mês. Ele querer 2,4, você falou, ele pode querer o que ele quiser. Todos ué. nós. Cabe ao Flamengo entender se vale ou não vale. Eu acho que não vale. Eu acho que se fosse para renovar 5 anos, nem ganhar o que ele tá ganhando merece. Acho que nenhum jogador merece esse valor todo. E aí foi o que você falou em relação ao Bruno Henrique. Pô, mas o Gabriel não tá jogando nada, irmão. 1,6. O cara quer 2,4. Eu quero 2, pô. É. Eu tô jogando mais do que ele. É isso Eu aí. decido mais do que ele. Não pode chegar e fazer a festa e, pô, todo o cronograma, a logística de treinamento ser alterada por causa do Gabriel. Então, mas aí é culpa de quem comanda. É isso? Entendeu? Eu posso fazer o que eu quiser. Meu chefe vai deixar? Se meu chefe deixar, é o problema do chefe. Então, mas Né? eu concordo com isso. Eu falo isso há bastante tempo aqui. Que o Verdade. problema é falta de comando. Sim, mas Se é isso. chegou nesse ponto, é falta de comando. Mas Não o falta alguém pra Gabriel... conversar com ele, cara. Mas o Como acontece Gabriel, isso? vamos lembrar aqui de uma situação aqui, eu até falei isso no podcast ontem que a gente participou, em 2019, barriguinha vazia, ainda sem título. Ele Não era o Gabigol, era ele o Gabriel saiu do Barbosa. treino do Jorge Jesus e ninguém conseguiu fazer ele voltar. O Jorge Jesus fala, pô, o que está acontecendo com o Gabi? O Diego fala isso no podcast, que é Diego Alves e tal, os caras que vão chamar. Então, assim, ele é um cara difícil, personalidade forte, mas tem história no Flamengo. Ele é um cara que hoje, por mais que seja um jogo coletivo, ele fez os gols em todas as finais de Decisivos, Libertadores. Nas 3 finais que o Flamengo jogou, ele fez gol nas 3. 2 de título e uma que o Flamengo perdeu. 3 de título, né? É verdade, é porque foram 2 gols num e um no outro. Assim, 3 gols de Cara, título, foram mas 4 gols, né? 4 gols em 3 Muita finais. coisa. Então, assim, ele tem hoje o tamanho dele no Flamengo, isso é indiscutível. Sem dúvida. Mas ele entende isso, ou esse tamanho ele confunde e acha que ele é maior que o Flamengo. Esse, pra mim, eu acho que é o maior problema hoje. É, Não aí, pode, né? então, mas aí a gente vai na hipótese, entendeu? No si. Eu acho Não, hoje. eu pego alguns hoje, exemplos, assim, gente. Eu pego se alguns sou, exemplos. Não, mas se eu sou assim, se eu sou Diretor do Flamengo. Sou vai. diretor do Flamengo. Você Eu gosta acho que a muito do maior futebol, pergunta, Gabriel. a maior pergunta é: beleza, Gabigol, tu tem 5 anos. O Gabigol pode render mais do que ele rende de 5 anos? Acho essa é a maior Eu pergunta. acho que render mais do que render. Não, mas rendeu o valor que ele está pedindo. Entendeu? E aí vai negociar. Cabe. Eu certamente. Eu não renovo 5 anos com ele. Não, mas não por esse valor.
Por esse valor, eu achei discutível. Não renovo 5 anos Eu com também ele. não. 5 anos eu não mais renovo. temporadas, eu acho. Assim, não tem Mas Não, não é não. de praxe do Flamengo? 5 temporadas? Não. Foi, pô. Everton Ribeiro, 19? Não. pô. Depende, mas acontece Depende. que ele já tá desde 2019. Ele já tem esse o 4, Everton, 5 quando anos, renovou, né? se eu não me engano, Rei, ele renovou 2 anos, depois mais 2 anos. Não, o Everton Foi 4 Ribeiro anos, foi 4 anos. Ele chegou foi em 17, 2019 né? até 2023. Foram 4 Ele chegou em temporadas. 17, 20, o 21, Everton 22, são Ribeiro, 4. 17. Eu acho que é de praxe do Flamengo renovar por esse. O Pedro foi a mesma coisa. Pedro O Pedro foi 5 renovou. Então, assim, Foi comprado, né? Comprado. Ele comprou e o contrato... Não, depois renovou. Ele foi Comprou e renovou. Na verdade, o que acontece? O Pedro, ele foi adquirido junto ao empréstimo, junto à Fiorentina, feita a aquisição e depois de uma mudança contratual com 5 anos de compra. É isso aí.